Olá, amigo internauta do portal Cidade de Itapira. Esta é a TV PCI com o programa Conversa de Gente Grande, que nesta manhã de sexta-feira recebe o administrador Carlos Aparecido Jamarino, que foi recentemente nomeado secretário de administração do governo Paganini. Carlão Jamarino, como ele é conhecido, é funcionário de carreira da JF Máquinas Agrícolas como coordenador de recursos humanos. Atua nessa função há 28 anos. Ele foi eleito vereador pelo PSC, foi escolhido secretário da mesa e indicado pelo prefeito José Natalino Paganini como líder do governo. Agora, chamado a se transferir para o Poder Executivo, passa a ocupar a Secretaria de Administração. Em seu lugar, lá na Câmara, entrou o suplente Luiz Machado. Bom dia, Carlão. Tudo bem? Bom dia, Nino. Bom dia, internautas. Tudo bem, né? Mais uma vez aqui, agora numa situação diferente. Na primeira, como vereador eleito. Na segunda, como vereador e líder numa discussão de uma determinada pauta da reunião, e agora como secretário de administração. Vamos aí mais uma vez à disposição de vocês aí. E para variar, entrando assim num belo de um rabo de foguete, que é o assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. Mas isso que é bom, o desafio é gostoso, né? Se não tiver desafio, não tem graça, né? O desafio é bom. Com certeza. Carlão, eu sei que você chegou a ser convidado a ser secretário na fase de montagem do governo e não aceitou. Depois do assédio do Paganini, acabou sendo mais agressivo, demorou e agora você está lá no endereço de cima da João de Moraes. O que mudou? O que levou você a aceitar o cargo? Na realidade, é verdade, na montagem do governo dele, na realidade não houve um convite assim oficial, houve uma conversa, ele estava montando o governo, então houve alguns assuntos relacionados às secretarias, né? As situações que cada secretaria tinha. Ele gostaria de contar comigo naquele momento, só que eu tinha recém-eleito, né? Eu estava ainda no processo daquela euforia toda de vereador e realmente numa função nova. Então, naquele momento, as conversas não evoluíram, né? No sentido de ocupar uma cadeira ou não. E agora, o que mudou na realidade foi o trabalho que eu estou desenvolvendo vereador. Eu tenho, como análise, estava indo muito bem, eu tenho conversado com muitas pessoas na cidade, e converso com pelo menos 3 a 4 pessoas todos os dias, cada dia, seja na casa da pessoa, na JF, em casa, no clube, no bar, na rua, atendimento no bairro, na comunidade. E o que mudou é que eu adquiri essa experiência toda nesse sentido, e agora realmente uma proposta, uma situação diferenciada. Foi um convite realmente para assumir uma secretaria diante de um fato que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa de um auxílio, de uma mão ali na situação da prefeitura. Então a coisa não foi tão simples, né? Não houve o convite ontem e assumi hoje. Esse convite já teve essa conversa já iniciou-se há 2 meses, existia toda uma situação dentro da empresa do qual eu presto serviço JF, existe toda uma situação, envolveu toda uma situação dos colaboradores da JF, que foi a base da minha eleição, a população, meus colegas, pessoas do clube, pessoas onde eu jogo bola, pessoas do meu convívio, eleitores, pessoas que eu tenho uma afinidade muito grande. Não foi uma decisão tão simples, houve realmente uma evolução, um diálogo muito grande com todas as pessoas, com pessoas mais experientes dentro da administração, até se chegar num ponto de falar, não, então, se eu vou realmente contribuir, porque a intenção, na realidade, é a contribuição para com a prefeitura, para com o prefeito e, consequentemente, para a população. Se eu vou ser importante nisso daí, num período momentâneo, que nós não sabemos se é 6 meses, 1 ano, 4 anos, 3 anos, né? Se realmente há importância disso daí, vamos contribuir, não vamos negar. Então, agora, efetivamente, houve realmente um avanço e uma conversa oficial. Lá atrás era uma montagem, foi só uma discussão, essa que é a grande diferença. Ok, é bom esclarecer, porque as pessoas acabam imaginando, né, Carlão, que você foi para a prefeitura porque lá tem um salário bom. Carlão, ele, pelo cargo dele, ele não declarou isso para mim, mas a gente sabe que o salário numa área dessa, numa empresa desse tipo, é muito acima do que se ganha um secretário de governo. Portanto,
dá para se depreender que é uma decisão muito mais política, né? Na realidade houve, essa é a grande decisão, porque teve e houve uma costura com a minha empresa. Eu não poderia simplesmente, também é difícil profissionalmente, uma empresa que me acolheu, eu tenho uma imagem muito forte vinculada à JF. É Carlão da JF, é o Carlão do RH da JF, Jogos dos Trabalhadores eu represento a JF, nas negociações eu represento a JF, Ministério do Trabalho, Prefeitura, Sindicato e assim por diante. Então não é simplesmente chegar lá e falar, olha, estou indo para a Prefeitura, a coisa não é bem assim. Ao mesmo tempo, eu tenho um vínculo profissional e trabalhista com a JF de muitos anos. Né? Eu tenho o segundo período, agora de 2005 para cá, são 8 anos de vínculo, um primeiro de 5 anos, são 13 anos de vínculo. Trabalhei muito com o seu João Nogueira, quer dizer, uma pessoa que me deu muitas oportunidades. Eu tenho um relacionamento muito grande com a Maria Ângela, que é proprietária da empresa hoje, com o Walter, que é o marido dela, quer dizer, não é simplesmente chegar e sair. Então teve que haver toda essa costura, do prefeito com eles também comigo, porque existe um negócio também legal, né? Eu não posso, não é prudente ser funcionário de uma empresa e ser secretário de administração, mesmo que... Você vai ser consultor? Eu sou consultor, eu abri uma empresa, sou consultor e continuo prestando meu serviço para a JF. Então eu tenho um horário de manhãzinha que eu passo na JF, eu tenho uma equipe legal das pessoas, dos colaboradores, né, boa lá que eu consegui montar. Então eu passo por lá, vejo as coisas estão correndo, converso com as pessoas, se tem algum funcionário que quer falar, algum encarregado e tal, faço os encaminhamentos e venho para a Prefeitura. Então eu dou meu expediente normal da Prefeitura, que é muito mais do que as 8 horas. Ontem eu saí do Hospital Municipal com a secretária da Saúde às 7h30 da noite. Então é muito mais do que as 8 horas normais. Então não é remuneração, então não é salário. Porque eu tenho esse trabalho, essa empresa, é prestador de serviço para a JF, né? Então não é isso daí não, é um outro tipo de desafio que nós aceitamos isso daí, entendeu? Aliás, Carlão, só para descontrair um pouco, o Carlão, além de estar consultor da JF, secretário de governo, ele é vice-presidente da Santa Fé e ainda tenta ajudar o time dele a sair do buraco que se meteu. E mais algumas coisas, né, Carlão? Não, tenta ajudar? Não, eu ajudo, né? Às vezes eu dou uns palpites. Aí algumas coisas eu acerto, viu? O time B ia extinguir, tinha que ser foi extinto, que a pessoa lá, o antigo presidente lá, que eu não gosto nem de falar o nome dele, ia ter um poder dentro do clube, ninguém acreditava e continua por causa da eleição do presidente atual. Mas como palmeirense, a gente deixa isso para outra oportunidade, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou palmeirense, não adianta esconder isso daí. Além disso, eu trabalho na comunidade de São Benedito, né? Eu atuo muito na comunidade de São Benedito. Tenho também o voluntariado das entidades assistenciais que eu ajudo. Então tem um trabalho amplo, gostoso por aí. É bom a gente se doar para as pessoas. Bom, não duvido não se você não ganhar um desquite, um divórcio no final desse período, porque pouco tempo vai sobrar para casa, né? A esposa é o suporte, né? Se ela não der o suporte, realmente a coisa desaba, não tenha dúvida disso. Perfeito. Carlão, na Câmara as decisões elas são repartidas com 10 vereadores ou 9 vereadores que votam, né? Então, se a decisão é acertada, divide-se o bônus, e se a decisão é errada, divide-se o ônus. Indo agora para o Poder Executivo, a coisa, você passa a ser mais vidraça, né? E pode sofrer, dependendo de alguma decisão, necessária ou não, acertada ou não, repercutir na sua vida. Você não teme uma reação contrária das pessoas que confiaram seu voto em você nessa troca da Câmara pela Prefeitura? É importante dividir isso daí em 2 etapas, né? Primeiro, o trabalho de legislador, o trabalho de vereador, ele próprio se divide em algumas etapas. A intermediação das necessidades das pessoas, ir até a comunidade, verificar as dificuldades, levar ao prefeito, negociar com os secretários, intermediar solicitações. E esse trabalho estava sendo muito bem feito. E é importante essa oportunidade que você me dá já para frisar que esse trabalho continua normalmente, ele não vai mudar absolutamente nada, né? Então, teve até algumas pessoas que na última terça-feira,
que ouviram lá, o Carlão está se desligando, deixando de ser vereador, ligaram no meu celular, porque eu não estava na sessão, porque eu apresentei o meu pedido para que o Luiz Machado pudesse assumir. Eu não estava nessa. E a pessoa ligou, preocupada, mas o que está acontecendo? Por que você... E aí eu expliquei toda essa situação e a pessoa compreendeu e aceitou naturalmente. Por isso que anteriormente eu falei para você, eu conversei com muitos eleitores, com muitas pessoas que me ajudaram, entende? Esse trabalho de vereador, esse trabalho nessa situação, ele não deixa de existir em hipótese alguma. Muito pelo contrário, eu estou bem mais próximo do prefeito e estou muito mais próximo dos secretários. Como secretário, os meus parceiros secretários, uma secretaria depende da outra, eu estou muito mais próximo. Então, ontem mesmo eu fiz 2 encaminhamentos, sendo secretário, como vereador, para 2 secretários diferentes. E as coisas aconteceram, eu sei porque já liguei o cedinho para as pessoas e as coisas aconteceram. Isso não muda, em hipótese alguma. O que muda é a questão de eu estar presente nas reuniões da Câmara. Isso realmente não vou estar presente. Agora, é claro, você indo para a Secretaria de Administração, você passa a ser mais liderado, você é único. Apesar de você ter os parceiros, os outros secretários, mas é único, decisões devem ser tomadas, né? Mas eu não temo isso daí não, o desafio é grande, eu não tenho essa preocupação não. Por quê? Pelo relacionamento que eu tenho com a comunidade e com as outras pessoas, entende? Então o pessoal está entendendo e está vendo, eu estou muito próximo do prefeito. Então essas pessoas também serão beneficiadas, não há necessidade de... Essa exposição não vai ocorrer muito nisso daí, não, nesse sentido não. Porque, de certa forma, eu estou vendo você assim numa posição de super secretário. Não é não. Tipo assim, acompanhar o trabalho das demais secretarias, é mais ou menos por aí, não? A ênfase da Secretaria de Administração, o nome próprio já diz, né? É a administração municipal. Então, atuar junto com o prefeito no auxílio dessa administração. Então, é claro que em muitas situações nós vamos fazer a intermediação, né? A interlocução, secretários, prefeito, vereadores, prefeito, suplente de vereadores, prefeito, órgãos públicos, servidores, prefeito. Então, realmente, esse trabalho, ele existe, mas não como supersecretário, não, é mais uma secretaria só, divididas em 2 etapas, a parte burocrática, recursos humanos, informática, segurança do trabalho, setor de perícias, frota, patrimônio, atendimento, é um trabalho burocrático, e o trabalho de campo, que é esse trabalho político de negociações com as outras secretarias, né? Mas sempre visando o bem da prefeitura e o bem-estar da população, sempre assim. Tá? Existem algumas reclamações, você sabe disso, né? Até pela essa fase de transição, de algumas lentidões, de algumas coisas que estão demorando. Você vai atuar no sentido de tentar agilizar mais essa máquina, de dar mais a famosa azeitar a máquina? Tem que azeitar. Exemplo disso daí, ontem nós tivemos uma reunião com a secretária da Saúde, à tardezinha e foi até à noite. Ela colocando, porque vai ser uma das metas, né? Ver as dificuldades de cada secretaria, entende? Porque existe o secretário e existe o prefeito. E tem que ter esse staff, essa pessoa que vai fazer esse azeitamento. Esse azeitamento que você está dizendo, ele é lógico, né? E isso vai impactar na agilidade do atendimento à população em todos os sentidos, né? Então, se você não é simplesmente chegar e falar, então vamos colocar mais X número de pessoas em determinada secretaria. Existe aí que está a diferença do público para o privado, né? Existe toda uma legislação, existe toda uma adequação, existem as responsabilidades, existe se eu consigo ou não fazer isso daí, tá? Mas você estar à disposição e tentar azeitar, isso vai ser normal, é minha maneira de trabalhar, sempre foi minha maneira de viver isso daí, dentro da área de recursos humanos, apesar de ter as pessoas nos setores, mas é muito comum as pessoas me vêm conversando com o pessoal lá, os funcionários normais, de todas as áreas, e não vai ser muito comum as pessoas me vendo conversando com os servidores, seja ele de qualquer área. Então, semana que vem, por exemplo, nós já temos uma reunião com a secretária da Saúde e uma comissão de trabalhadores. E vamos ouvir a necessidade deles. Para mim é muito normal. Isso vai fazer com que dê esse azeite, de repente alguma demanda, alguma situação que vem de lá, entendeu? Com o apoio do sindicato, eu preciso frisar muito bem isso daí, eu tive uma aceitação muito boa com os dirigentes sindicais, do qual eu estou convivendo agora, que não era mera metalúrgica, que estou convivendo. Então, com esse apoio, realmente quem vai ganhar é a população, pode ter certeza disso daí.
Na verdade, eu percebo que a população, e eu acho que é até natural isso, ela confunde um pouco a responsabilidade do prefeito. É claro que o prefeito é responsável por tudo, né? Mas confunde essa responsabilidade com a coisa de que o prefeito tem que estar sabendo de tudo, que tudo que ele tem que estar sabendo detalhes, enfim, consertando. E as coisas, na verdade, não funcionam assim, porque ninguém é super-homem, né? E precisa de uma boa equipe e de quem faça essa relação entre ele e o pessoal. Exatamente. Então, acho que você vai entrar bem nessa. Exatamente. O prefeito, ele esteve em São Paulo, por exemplo, ontem, quinta e quarta-feira, em busca de situações que visam contribuir para o desenvolvimento da cidade. No montante a indústria, casas populares, a verbas para a saúde e toda a situação. Então o prefeito tem que estar focado nisso daí. E tem que ter alguém que o ajude nessa situação, nessa interlocução. Isso é normal. E realmente esse trabalho ele vai acontecer naturalmente, entendeu? Isso vai ser esse staff aí que vai acontecer isso daí. Aliás, isso ocorre em qualquer governo. Qualquer governo, né? Não tenha dúvida disso. Carlão, sabidamente você construiu uma carreira profissional no setor de recursos humanos de uma empresa, ou de mais de uma empresa. Na iniciativa privada você não tem muita conversa, né? Precisou demitir, demite-se, ponto final. Agora no serviço público isso não vale, essa regra não é bem assim. Você está com a cabeça feita para esse tipo de diferença que vai evidentemente impactar nas suas decisões? Existe uma diferença muito grande, não tenha dúvida. Do público e do particular, do privado. Não é que você está com a cabeça feita, eu sei o tamanho do desafio, entende? E por isso que você tem que ter um jogo de cintura, conversar com cada pessoa que está ao seu lado, cada servidor, cada colaborador que está ao seu lado, dar aquela contribuição, dar o apoio, ver as necessidades, ver as dificuldades, colocar as coisas à disposição dele para que que o trabalho possa fluir, entende? É bem diferente do setor privado. Mesmo assim, no setor privado, você não demite-se de qualquer jeito, né? Você tem todo um trâmite. No setor público, a coisa não funciona assim. Então, você precisa ver o que é que está acontecendo, todo esse trabalho. Então, não é a cabeça feita, não, mas está preparado. É um desafio grande, né? É uma mudança totalmente. 28 anos de empresas privadas, Penha, Pegorari, Bairral, né, JF, são situações totalmente diferentes. Você chega agora na prefeitura, 2.200 servidores, não é uma coisa tão simples assim, né? Então você tem que ter uma equipe coesa, os colaboradores ali junto com você para a coisa caminhar. Na realidade, quem faz são os colaboradores, é a equipe de segurança, é a equipe do RH, a equipe de informática. Eu já tenho conversado com alguns deles, vou conversar com todos eles individualmente até na próxima semana, para conhecê-los, para que eles me conheçam, para a gente ver a situação. Isso é normal dentro de um início de trabalho. Tá? Fora a questão salarial, o que você acha importante equacionar na questão administrativa da prefeitura nesse primeiro momento? Já teve tempo de dar uma geral nos assuntos que esperam por decisão? O RH é o ser humano em primeiro lugar, né? Além do aspecto salarial, você tem esse ser humano. As pessoas são seres humanos, elas estão trabalhando. A administração, a comunidade, a população depende dessas pessoas para que as coisas aconteçam. Então você tem que dinamizar isso daí, né? Tratar as pessoas como ser humano. Além do salário, eu falei aquela outra oportunidade para vocês, existem outros aspectos motivacionais que fazem com que a pessoa se dedique ao extremo a uma determinada atividade. Então isso daí nós vamos ser tratado caso a caso, individualmente, não tem dúvida. Aliás, fala-se nessa questão da desmotivação da máquina, né? Que a máquina estaria desmotivada. Você já detectou parâmetros para dizer que isso está acontecendo e o que vai ser feito para botar essa máquina em funcionamento? Não, na realidade eu não sei se é desmotivada. As pessoas do quais eu conversei até hoje, nenhuma delas demonstrou esse aspecto de desmotivação. Existem sim dificuldades inerentes ao trabalho do setor público, da máquina administrativa. Existem dificuldades de tomada de decisões em função das legislações. Existe esse tipo de situação em que às vezes amarra o servidor numa tomada de decisão. Isso sim existe e é verdade. Mas com todas as pessoas que eu conversei até agora, todas elas estão altamente motivadas no sentido de fazer o trabalho bem feito, de ter o resultado. Todas elas. Não encontrei ninguém até agora que eu conversei nesse sentido.
Só que, claro, existem 2.200 servidores, né? Então você não consegue conversar com 2.200 servidores, né, de imediato. Mas você vai ouvi-los nas necessidades, através de comissões, através do próprio sindicato, através dos próprios trabalhadores. 2 já vieram se apresentar para mim, conversar, pessoas que não são da área da administração, são outros, trazendo as dificuldades, entendeu? Trazendo situações diferentes, para você tentar intermediar. Então, acho que a tacada é essa daí, é o ser humano. Você tratar a pessoa como ser humano em primeiro lugar, você chega lá. Mas a gente sabe, né, Carlão, que por ser justamente ser humano e faz parte das nossas deficiências, quando ocorre um processo de letargia, isso seja na empresa, seja em qualquer grupo, né, de pessoas, esse grupo acaba reduzindo naturalmente a sua produtividade. E a gente sabe que recuperar isso é muito mais difícil do que foi o processo de descida. E é isso que eu quero saber de você, quer dizer, o que é que vai ser feito para que a prefeitura volte a ter uma máquina mais eficiente? Então, é isso que eu estou dizendo. Primeiro é ouvi-los. Essa é a parte mais importante. E todos são importantes no processo administrativo, seja empresa ou prefeitura. Todos, independente do cargo que ocupa, todos têm a sua importância no processo como um todo. Todos. Do atendimento ao secretário, ao prefeito, o prefeito ou lá a pessoa que faz a limpeza, todos são de suma importância. Todos devem ser ouvidos. Se você não consegue ouvir a todos, porque são 2.200, mas você pode ouvir comissões, lideranças, o que está acontecendo, e tentar solucionar esses problemas. Esse é o caminho. Se não for isso daí, não tem outra alternativa, entendeu? Se não for, você pode dar 15, 20, 50, 100% de aumento, mas se você não solucionar, de repente, você não resolve. De repente é uma situação lá específica, entende? Eu vejo muito isso, por exemplo, na área, nos servidores públicos da educação. Claro que ainda o salário dos servidores continua irrisório, mas comparado ao que era hoje, comparando o salário deles com a iniciativa privada hoje, eu lembro que muito do seu Bosso que ele comparava o salário dele com os funcionários do Banco do Brasil, né? O professor Bosso está aí, uma grande figura. E hoje, quando você faz essa comparação, eu acho que inclusive ultrapassado, ou seja, e a educação ainda continua com problemas, é sinal que tem algum problema crônico que ainda não foi resolvido, né? Então, é bem isso mesmo. É isso mesmo. Carlão, até onde se sabe, você vai enfrentar assuntos espinhosos, né? Sei também que você colocou, quando aceitou essa incumbência, de estar lá para resolver, né? Quer dizer, ou seja, você não aceitou essa função como mero figurante. Não. Né? Se isso acontecer, eu sei que você vai pegar sua malinha e vai puxar. Não faz parte de mim isso daí. Que você vai voltar para onde você estava, né? Uhum. E vai atuar, doa quem doer, né? Isso é verdade? Você não teme ter prejuízos políticos nesses enfrentamentos? Não, eu acredito que não. O que precisa é você ter o jogo de cintura. Você está como secretário ou como qualquer cargo, em qualquer empresa, por estar, e aí o prefeito me convidou, então agora eu sou o secretário de administração, então estou tranquilo. Não, muito pelo contrário, eu estou frito, porque o trabalho é muito grande e o prefeito necessita de soluções, não é problema. Não adianta eu chegar no prefeito com mais problemas do que ele já tem. Eu preciso levar soluções. E para isso, às vezes, vai ter um enfrentamento. A grande diferença é que na prefeitura você tem, né, até o pessoal do sindicato brinca lá com o João Bosi e tal, porque você tem que colocar todos na mesma situação. Você não pode simplesmente fazer o que você... Né, na empresa você conversa com o dono e resolve. Na prefeitura você não pode só conversar com o prefeito e resolver, porque existem outros aspectos que envolvem isso daí. Vai ter um enfrentamento? Vai ter grandes negociações delicadas? Vai. Mas o importante é você ter a inteligência e entender que você negocia e discute com o processo e não com a pessoa. Você não tem inimigo. Eu não tenho inimigo. Você não é meu inimigo. Mas eu posso discordar do processo que está sendo utilizado. Essa é a inteligência. Se você atingir isso daí, você consegue chegar no patamar legal. Se as pessoas entenderem isso daí.
Agora, você simplesmente, então eu estou aqui, mas eu não vou conseguir fazer, então, como eu não vou conseguir fazer, porque a culpa não é minha e também não é dos outros, o problema é da máquina, então agora eu vou ficar tranquilo, esperar passar 4 anos. Não, isso não faz parte da minha filosofia. Eu conversei muito com o Paganini disso daí, e eu sempre me coloco no aspecto seguinte: o prefeito pode não gostar do trabalho que está sendo executado, ele tem todo o direito de trocar, exonerar, no caso, né? Exonera por outro lugar. Da mesma maneira, o profissional tem todo o direito. Se não estiver indo de acordo, as coisas não estão acontecendo, olha, muito obrigado, mas eu estou voltando para a Câmara Municipal. É por isso que eu sempre falo, isso não é uma coisa definitiva, isso é momentâneo, ele pode durar 6 meses, 1 ano, 4 anos, 3 anos, a gente não sabe. Da mesma coisa a empresa, né? Empresa, você está trabalhando, a empresa tem o direito de dispensar uma pessoa, desde que ela cumpra todos os deveres. Da mesma maneira, o profissional tem o direito de procurar algo que é melhor e pedir a conta e ir embora. O profissionalismo aí tem que estar em primeiro lugar, sempre, né? Perfeito. Bom, vamos entrar agora nesse primeiro enfrentamento, seu como secretário, basicamente, o primeiro grande enfrentamento, que são as tratativas salariais, né? Nós sabemos que o Sindicato dos Servidores entrou com uma proposta, eles pediram 10% de aumento, pediram que o ticket fosse aumentado, né, para 245, pediram também um aumento na assiduidade, tá certo? E a primeira questão que o sindicato reclamou bastante foi do silêncio da prefeitura, ou seja, não retornavam nada, não se diziam nada, até que veio uma contraproposta a semana passada, e vocês passaram essa semana, e acho que teve pelo menos umas 2 reuniões, pelo que eu estou sabendo, hoje inclusive, à noite nós vamos ter, à tarde, né, nós vamos ter uma nova assembleia da categoria. O que é que a Cristina Gomes, que é a presidente, que está participando disso, vai levar para os servidores? Se tem alguma novidade? Na realidade, vamos dividir assim. As negociações, elas começaram com o João e com o Urbini, né? Certo. Que é o secretário da Administração, Fazenda, e com o jurídico. Então, elas começaram a negociar. Então, no primeiro momento, foi um levantamento da pauta. São 69 itens que o sindicato colocou, individualmente de cada pauta. Então, realmente existiu o pedido do sindicato de 10% e existiu uma contraproposta da prefeitura que naquele momento não foi aceito. A partir do momento que eu entrei nessa situação, que foi verdadeiramente essa semana, nós fizemos 3 reuniões, quarta, quinta e hoje de manhã nós fizemos 3 reuniões e já temos mais uma marcada para a próxima semana. E nessas 3 reuniões, o que nós fizemos? A pauta de reivindicações do sindicato, ela é extensa e de vários segmentos, né, de várias secretarias. Não se resume no aumento dos salários. Não, essa é a situação. Porque quando na iniciativa privada a gente fala as cláusulas econômicas e as cláusulas sociais. Aqui tem cláusulas econômicas, sociais e tem as individuais de cada secretaria. Situações que o sindicato levanta ao longo do ano, ao longo do trabalho da Cristina, né, do sindicato, diretamente nas secretarias, com os servidores alocados nessas secretarias, que elas são discutidas agora individualmente. São situações específicas. E nós passamos quarta-feira, ontem e hoje, discutindo essas cláusulas, evoluindo nisso daí. Pelo que eu vi, pelo que eu conversei com a Cristina, ela está assim, satisfeita nesse sentido. É um diálogo muito franco, muito aberto, com uma novidade e uma situação. A participação do secretário da pasta no diálogo. Então nós tivemos ontem a Flávia conversando junto conosco e com o sindicato sobre a área da educação. Hoje nós tivemos a Eliane, da saúde, conversando sobre isso daí. Isso tem demonstrado assim, uma nova visão, né, a todos, que até então não existia. Situações novas, o sindicato de repente está pleiteando algo e a secretária vem a dizer que já está sendo feito ou já está tomando providências. Quer dizer, esse acordo está sendo alinhavado de uma maneira geral. Especificamente das cláusulas econômicas, que é claro, não adianta falar assim, você vai fazer tudo isso, não. Isso existe. Está sendo feito novos cálculos para conversar novamente com o prefeito, né? Isso está sendo direcionado pela Secretaria da Fazenda, junto comigo, então nós vamos colocar o prefeito em novas situações, para isso
evoluir na próxima semana, entende? Então, na próxima reunião é terça-feira que vem, para evoluir. Mas não está focado só nisso, é o aumento 10%, é o ticket isso, é a assiduidade aquilo. Não, é um pacote. Um pacote que, inclusive, em algumas situações, vai beneficiar diretamente a população. Questão do atendimento, por que não tem um atendimento, o aumento de número de pessoas, acordos, algumas situações que já estão alinhavados, então tem que ser regulamentados, entende? Então, a situação. Então, o panorama geral hoje é isso daí. A Cristina deve levar na Assembleia de hoje essa evolução que está acontecendo, e que na próxima semana, e deve, né, que ser na próxima, porque o final, já entramos aí na segunda quinzena do mês, já deve ter também uma proposta ou uma situação, um encaminhamento da área econômica. No meu ver, eu entrei no meio do processo, eu vejo assim, pela própria experiência que eu tenho em negociação, eu vejo assim um aspecto muito positivo. E eu tenho falado muito com a Cristina, e se você perguntar a ela, e se ela estiver me ouvindo, né, Cristina, que ela falou para mim que ia me ouvir, né? Certo. Nós temos a médio prazo, assim, eu posso, isso eu garanto, é um acordo a médio prazo, de tentar solucionar situações que até então era tabu, não se falava. Não, vamos falar, vamos conversar. Vamos estabelecer. Isso não depende do mês do acordo coletivo, no mês da negociação com o sindicato. Isso é qualquer hora, qualquer dia. Precisamos falar de tal situação. Vamos conversar, vamos alinhar as pessoas e vamos tentar resolver. Então, vejo uma evolução boa e legal dentro disso daí, pela pouca experiência que eu tenho na negociação do setor público com o sindicato. São só 2 dias e meio. Certo. E já participei de três reuniões, quer dizer, é uma avalanche de coisas, entende? Então, eu acredito que tem que acontecer dentro desse mês aí a evolução e nós vamos chegar a um bom termo. Tenho certeza disso. Tentando aqui resumir para as pessoas entenderem, quer dizer, se foca muito no aumento salarial, mas existem vários itens que todos os anos, não só o sindicato dos servidores, mas todos os sindicatos negociam com o sindicato patronal, né, na privada, né, na empresa privada, e que vai conseguindo pequenas conquistas ou vai resolvendo determinados problemas que vai melhorando o relacionamento empresa-empregado. Isso também acontece no setor público e normalmente esses itens, né, eles acabam não vindo à tona, mas que influenciaram muito bastante. Você não estaria na pauta, né? Você não coloca lá só para encher linguiça, não é isso daí não. E outra coisa, além de você discutir, chega-se num bom tema, você depois tem que ver o aspecto jurídico, é possível fazer, não é possível, além do aspecto financeiro, além do aspecto de projeção financeira até final do ano, quanto que está a receita da prefeitura versus a despesa com o pessoal, tem todo um aspecto que envolve isso daí. E esse diálogo, inclusive com o secretário de cada pasta, junto com o sindicato, está sendo legal porque está vindo à tona situações que até então era tabu, né? E não, isso não pode acontecer. Na minha maneira de ver, não, tem que ser transparente. Por quê? Porque o sindicato também tem que acreditar. Não adianta nada o sindicato conquistar 10%, mas não acreditar no que eu estou dizendo. Não vai resolver nada. Exatamente. Entendeu? Agora, se ele acreditar que vai haver uma evolução, se colocando à disposição, e realmente sentir que isso é verdadeiro, a tendência a médio prazo é que as coisas realmente melhorem e muito para o servidor e, consequentemente, para a população, que tem que estar lá no plano principal, né? Se eu bem entendi, na verdade é o seguinte, existem alguns assuntos que de repente podem não serem resolvidos nessa contemplados fase agora, isso, mas eles serão conversados, com certeza. Só que como envolve outros aspectos jurídico, financeiro, e além de tudo depois a assinatura do prefeito, que é quem vai falar pode ou não, né, faz ou não, quer dizer, isso de repente não é acertado agora, mas vai ser acertado ao longo do tempo, não necessariamente no momento de se negociar novamente valores salariais, entende? Você então acredita que vai haver uma evolução nesse relacionamento prefeitura-sindicato? Com certeza absoluta que é 28 anos de experiência, né? Não existe mais, pelo menos ao meu ver, aqui Itapira, e que eu vejo por aí, aquele sindicato de antigamente, que batia, que tinha aquela resistência e tal. O sindicato tem o seu papel importante, ele é muito importante nos dias de hoje, mas como ele é concebido hoje, ele é diferente de antigamente. E o ponto principal, o diálogo, todo mundo ganha. Se tiver o diálogo, no caso a prefeitura ganha, o sindicato ganha, o servidor ganha e, consequentemente, a comunidade ganha, a população ganha. Então, esse é o meu ponto principal. Por isso que eu converso normalmente com o pessoal no sentido de
vamos montar um plano de trabalho, vamos dialogar, vamos conversar. Levando em consideração que é diferente, né? Você vai no sindicato do JF, você vai no metalúrgico, negocia aqui, leva para o dono da empresa, beleza, fechou, morreu. Aqui não, você tem um aspecto que envolve outros aspectos, legais, financeiros, os limites prudenciais. Os limites prudenciais da vida, essa palavra aí está bem focada, o limite prudencial, o gasto com a folha e toda essa situação. Com certeza. Bom, pelo que a gente conhece já o Carlão, diálogo é o que não vai faltar, né? Tranquilo, isso é o que mais vai ter. Exatamente. Carlão, nós estamos já com o nosso tempo aqui esgotando e eu sei que esse é um assunto complicado para você e para o prefeito, mas o fato é que parte dos servidores é criticada por serviços mal prestados, executados, por atendimento deficientes, mal educados muitas vezes, pela lentidão, pela baixa produtividade. Você que é especialista no assunto e o sindicato podem fazer, o que vocês vão poder fazer junto com o sindicato para que a população seja mais bem atendida? Pode, é aquilo que eu te falei, é o ser humano, é o aspecto ser humano da coisa. Primeiro, entender por que está acontecendo isso daí, é uma falha do processo, é falta de pessoal ou é uma situação humana, é a pessoa que está ali que de repente está com um baita de um problema e ninguém está olhando para ela, entendeu? Então, nós conversei muito até com a Cristina sobre isso daí, e esse vai ser um dos aspectos nas reuniões que nós vamos ter com cada secretário, entendeu? Aonde que a Secretaria de Administração pode ajudá-lo a resolver esse problema, porque resolvendo isso, a comunidade será beneficiada, em todos os secretários. Então, realmente, assim, não tem como eu te falar hoje que tal ação será tomada, mas será visto. Não tenha dúvida que isso daí será visto, com certeza. Eu entendo, viu, Carlão, que isso não é uma responsabilidade só do patrão, só da prefeitura. É do sindicato também, sim, porque é preciso que ele tenha a categoria trabalhando, prestando o seu trabalho, claro, de tal forma que ele possa ter mais força para depois brigar por salário. Por isso que eu te falei, né? Conversei com a Cristina e nós vamos solucionar isso daí juntos, com as reuniões com os secretários, levantando as suas dificuldades. Você tem um problema de atendimento lá, o pessoal está reclamando. Por que acontece isso daí? Será que não é o processo? Falta gente. Bom, mas eu posso colocar gente? Será que chega lá para o servidor, o último da linha lá, será que chega para ele? Por que não pode se contratar mais um para colocar ele de trabalho? Será que ele sabe? Às vezes o cara não sabe, né? E ele está sobrecarregado, ele está dando o máximo de si, não está aguentando, entendeu? Um exemplo, não estou dizendo que isso aconteça. Então tem que envolver, sim, a administração, intermediando isso daí, sindicato, o secretário da área, para a gente poder solucionar. Será feito o plano de trabalho em cima disso daí, com certeza. Perfeito. Chegamos aqui ao final do nosso bate-papo aqui com o Carlão Chamarino, o novo secretário de administração da prefeitura, que está mostrando aí uma disposição imensa para melhorar, para agilizar a prefeitura e vai ser cobrado por isso, né, seu Carlão? O senhor sabe disso. Muito. Tá certo? Muito. E aí, as suas considerações finais? Bom, eu queria deixar, assim, uma mensagem assim. Eu tenho aqui, eu carrego sempre comigo, desde o momento da eleição, o aspecto foram minhas colocações na campanha, não é proposta, colocações que eu fiz, condições de trabalho, pensamentos, objetivos que eu dei. Isso daqui está comigo. Quer dizer, então se você dividir as pessoas que votaram em mim, e eu sei que teve pessoas que votaram em mim porque falou para mim, em função desse papel aqui, essas pessoas podem ficar tranquilas porque isso daqui está comigo e eu vou brigar por isso daqui. Eu tenho 4 anos para tentar, ao menos, solucionar ou trazer em tona, ajudar a verificar isso daqui. Isso é uma situação. A situação do aspecto do trabalho comunitário que eu faço com o grupo, com os eleitores, com a população, também ele vai continuar normalmente, não pode ser alguma. A confiança que essas pessoas depositaram em mim, eles podem confiar que é o mesmo trabalho que eu vou fazer na Secretaria de Administração, acumulando com esses 2 aspectos do trabalho de vereador. Não vou simplesmente, agora eu sou secretário, pode ser alguma, muito pelo contrário. Eu me elegi pela população e por essas pessoas que eu estou fazendo o trabalho, que eu vou fazer isso daí. Então, quanto a isso, eles podem ficar tranquilos. O que eu preciso explicar é que é difícil para um profissional, a hora que você recebe um convite do prefeito, mas não é um convite assim, olha, tem uma vaga na Secretaria de Administração, você vai lá para mim? A coisa não é bem assim.
Você conversa com o prefeito, você vê as dificuldades, você vê a necessidade, você tem experiência nessa área, você trabalha nisso daí. É difícil você simplesmente falar, não quero essa responsabilidade para mim, me isentar disso daí. Isso é muito fácil, né? É simples. Eu não quero saber disso daí, não quero me envolver com isso daí. É difícil para mim, da minha maneira de ser, simplesmente falar para o prefeito, eu não quero fazer isso daí, o problema é seu. Não é isso daí. Eu posso contribuir, eu tenho condições de contribuir, você realmente acredita em mim, você tenho condições de fazer isso daí, consigo agregar certas outras pessoas no processo para que eu consiga desenvolver esse trabalho? Consigo. Então, por que eu não vou fazer? Por que eu vou fugir da responsabilidade, se eu posso contribuir? Né? Então, eu quero deixar para a população isso daí. Eu não poderia deixar de atender esse pedido do prefeito Paganini. É uma pessoa idônea, honesta, empresário, está com uma tremenda boa vontade, também tem suas dificuldades, porque ele vem da empresa privada também, encontra um monte de barreiras, coisas que ele quer fazer, encontra barreiras, mas ele está correndo atrás, ele está lutando, nós estamos aí. Outro dia eu falei para uma pessoa, poxa, você está cobrando uma situação que em 4 meses, né? Ele está aí há 4 meses, você já está cobrando uma situação como se a cidade tivesse, como se ele tivesse há 10 anos no poder. Né? Não que não vá acontecer, e também não que vai ficar em banho-maria, vai ficar enrolando e jogando a culpa, mas está sim trabalhando e muito. E ele pediu essa ajuda porque a Secretaria de Administração, essa secretaria tem essa dinâmica toda, ela cuida do patrimônio principal da prefeitura, que são os servidores, é o ser humano, ele tem uma preocupação muito grande com isso daí, a preocupação de humanizar, de tratar as pessoas como pessoas verdadeiramente, porque disso depende o atendimento para a população. Então nós estamos aí aceitando esse desafio, mas deixando essa mensagem que, em hipótese alguma, nós vamos deixar de atender as pessoas. O que vai acontecer? Não sou o legislador nesse momento, não estou nas reuniões da Câmara, mas eu vou fazer a intermediação, continuar conversando com os vereadores. Eu não tenho nenhuma dificuldade, se eu precisar fazer um projeto e pedir para algum vereador colocar, não tenho nenhum ciúme, nenhuma preocupação com isso daí. Vai beneficiar a população, tem os vereadores lá, tem 10 vereadores que podem, coloca esse projeto para mim, discute. Se for um projeto mais do lado executivo, o Paganini coloca esse projeto para mim. O que importa para mim não é o holofote em cima de mim, não. O que importa para mim é a população sendo atendida. Nós vamos fazer isso daí. Gostaria de deixar também um abraço aqui, um carinho muito especial pelos funcionários da Câmara Municipal, pessoas maravilhosas que eu aprendi a conviver nesse período todo, que eu continuo tendo contato, pessoas que me ajudaram muito, todos eles, em todos os sentidos da função deles lá, me ajudaram muito a entender o funcionamento, a me ajudar nesse projeto todo. Todos os vereadores, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver com esse período, as discussões, aquilo que eu falei e volto a repetir. A gente não tem inimigos, não é o problema de você, eu posso discordar do procedimento ou da situação que está sendo colocada. Exerci nesse período a liderança do prefeito, e claro que você tem embates, né? Você está vendo uma situação, a pessoa está colocando outra, e claro que tem embates. Todos eles maravilhosos, todos eles, inclusive o César da farmácia, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Todas as situações que ele estava ali se posicionando em determinado momento contra, todas as vezes nós conversamos com muito respeito. Quer dizer, são situações diferentes. E, de maneira geral, para a população pode ter certeza que ela não... assim, algumas pessoas colocam, mais uma vez... O vereador, né, o vereador foi eleito e agora está no executivo. Bom, eu não sou o primeiro e não vou ser o último. Com certeza. De jeito nenhum. E não houve então vem aqui porque tem uma vaga, eu vou ocupar isso daí. De hipótese alguma, porque eu tenho meu trabalho profissional, como tinha, quer dizer, não é isso daí não, é uma responsabilidade de vereador também. É que se realmente eu não posso falar não para o Paganini nesse sentido, ele precisa dessa, eu tenho condições, e vou demonstrar isso daí, de se fazer, nós vamos fazer. Então, a população pode ficar tranquila que o meu trabalho, a minha responsabilidade, a minha garra, a minha idoneidade, tudo aquilo que permeou a minha vida nas empresas que eu trabalhei, eu estou transferindo isso agora para o setor público. Tá? Quero agradecer muito aqui agora, de maneira oficial, aos donos da empresa que eu trabalho, porque realmente a gente tem um carinho, uma afinidade muito grande, e deles darem essa condição. Quer dizer, eu sou prestador de serviço lá e contribuir para o município. Quer dizer, é uma coisa muito... Nossa, é algo assim, é indescritível esse tipo de trabalho que está acontecendo. Né?
Então, gostaria de agradecer isso daí e me colocar à disposição de todos os servidores, a população de maneira geral, dos empresários, das pessoas que permeiam, dos vereadores, suplentes de vereadores, e todo mundo para esse trabalho. O trabalho é árduo, o desafio é grande, mas nós vamos conseguir chegar lá. Repeti, falei aquela vez que eu vim aqui e volto a repetir. Acredito muito na administração Paganini, acredito muito mesmo, senão eu não estaria lá ao lado dele, acredito mesmo, que grandes benefícios terão a população de Itapira, a cidade de Itapira. Ele está buscando grandes investimentos, nós teremos novidades em breve, de indústrias, de situações aí que vai favorecer a sociedade, e a minha contribuição agora dessa maneira vai ser um pouco mais forte nesse sentido. Tá? Obrigado, Nino, obrigado pelos internautas, pela TV PCI, o canal do vídeo, né, do Portal Cidade de Itapira. Estamos à disposição sempre, a qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento para conversar. Eu quero complementar aqui, Carlão, o seguinte, né, que a população, de modo geral, vê a política ainda, consegue ver a política como uma coisa suja, uma coisa que as pessoas usam para interesses pessoais, que as pessoas usam em busca de um salário que não, de repente não consegue obter de outra forma, pela sua competência, enfim, que as pessoas entram para a política para se valer de corrupção, enfim. Mas tudo bem, eu acho que a população não tem razão, às vezes, de pensar dessa forma, porque exemplos não faltam. Não faltam, não é Itapira, não faltam. Não falta em lugar todo dia nenhum. você vê na TV situações dessa daí. Tá, e eu acho que nós temos que estar atentos com relação. Mas o fato de nós estarmos cobrando isso que eu quero dizer, o fato de a gente cobrar essa melhor postura, né, dos nossos agentes públicos, está também, de repente, a gente acreditar que existem pessoas, existem políticos que têm uma visão mais coletiva da situação, que querem melhorar a vida das pessoas, porque isso está no sangue, né? Quer dizer, quando você abre mão lá do seu trabalho sossegado, vou dizer assim, porque você já conhece tudo, e vai, nessa altura do campeonato, para esse setor, né? E a gente sabe que financeiramente não teve muita diferença para você, ou seja, você só arrumou encrenca, na verdade, né? Claro que vai ser uma experiência rica e para quem gosta é um prato cheio. Mas é imaginar que existem pessoas que estão envolvidas, estão demovidas de fazer alguma coisa. E a gente precisa acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, não adianta. O que nós vamos fazer? Por que nós vamos eleger prefeito? Por que nós vamos eleger vereadores? Por que nós vamos pagar os nossos impostos? Né? Quando nós fazemos isso é porque nós acreditamos. E se nós acreditamos, nós temos que, evidentemente, esperar que as coisas aconteçam, porque nada se muda de uma hora para outra, né? Esperar que elas vão acontecendo paulatinamente. E, claro, cobrando sim. Eu não estou dizendo que não deve se cobrar. Mas às vezes eu vejo aí algumas críticas totalmente infundadas, simplesmente para fazer valorizar a oposição. Aí não é correto. Não, deve se cobrar e muito, mas assim, eu falei uma outra vez que eu vim aqui falar com você. Eu estou à disposição, pode cobrar, e deve, e muito, cobrar muito. Mas antes de fazer qualquer pronunciamento sobre isso, venha conversar. Por que tal situação está acontecendo? Eu estou aberto, não escondo de ninguém. Entendeu? Eu estou aberto para todas as pessoas e para todo mundo cobrar. Falando nisso daí, você falou uma verdade. Eu tenho já profissionalmente um reconhecimento das empresas e tal. Não daria minha cara para bater se fosse para não fazer um trabalho bem feito. Isso pode ter certeza. Eu tenho uma frase, quando eu me candidatei a vereador, uma frase que minha irmã falou para mim. Eu não tenho mais, meu pai e minha mãe já são falecidos, eu tenho uma única irmã. E ela falou para mim, não manche o seu sobrenome, não manche o nome do seu pai e da sua mãe. Entendeu? Isso marca muito. Eu sempre andei e ando de cabeça erguida na rua, e você pode ter certeza que eu vou continuar fazendo isso daí. Não faz parte, apesar de ter tudo isso que você falou, é verdade, mas a gente tem que fazer um trabalho bem feito, trabalho com muita honestidade, seriedade. Se não der, pega o chapéu e tchau. Não há necessidade de você ficar se sujando, se manchando, discutindo, fazendo inimizade, porque não está dando certo uma situação.
coisa que eu não acredito que vai acontecer. Confio muito no Paganini, eu tenho um excelente relacionamento com todos os secretários, todos. Enquanto vereador, eu conquistei, junto aos secretários, várias situações da população. De que jeito? Sem holofote, eu não quero holofote, eu quero que a pessoa seja atendida. Eu não preciso brigar, fazer estardalhaço, querer aparecer. Eu não preciso disso daí, não. A pessoa foi atendida, fantástico, ninguém fica sabendo, a pessoa está agradecida. Quem ganhou? A pessoa ganhou, eu consegui, e a pessoa está vendo que o Paganini está fazendo um bom trabalho através do secretário. É isso que é importante, é isso que é importante. Então, estou à disposição, sempre, né? Com muita luta, com muita garra, vocês podem ter certeza. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Nós aqui que agradecemos, Carlão, por essa conversa, que acho que foi extremamente produtiva para os nossos internautas, para os servidores públicos e para a população em geral. O Portal Cidade Itapira agradece a sua audiência. Dentro de mais alguns instantes, esse arquivo estará disponível para que quem não pôde acompanhar conosco agora possa assistir amanhã, depois, eternamente, certo? Esse é um problema sério, porque está gravado, as cobranças poderão vir lá na frente, né, em função do que falou. E uma boa tarde a todos.